Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui hoje, novamente, para falarmos sobre a Escola de Sabedoria, sobre o livro de Naum. Hoje, falando do capítulo 2, para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar, nos agradecer a Deus, por mais este dia. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor está nos concedendo, de podermos, Pai, passar a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos e dai-nos sabedoria e entendimento, Senhor, para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Então, nós vamos falar sobre o capítulo 2 e hoje nós vamos falar sobre o cerco e a tomada de Nínive, Então, lembrando que Nínive era a capital da Síria, ela é citada pelos profetas como sendo uma cidade arrogante, muito confiante em si mesma, mas que também seria destruída pelos babilônios. Isaías profetizou que essa cidade ia ser destruída, a Síria, na realidade, ela era muito poderosa, mas ela não tinha poder em si mesma. O poder dela vinha de Deus, porque era Deus que estava usando esta cidade para destruir Nínive. Por quê? Porque Deus tinha posto eles como juízos sobre Israel. Em primeiro lugar, eles levaram o povo de Israel, o povo de Judá, lá para a Síria. Mas eles achavam que eles eram os bons, Então, eles eram muito arrogantes. Deus usou eles para castigar Israel e outras nações pagãs. Porém, eles declaravam, que a pequena Judá, para eles era uma cidadezinha de nada, que os seus deuses, eles eram débeis, eram qualquer deuses que eles cairiam facilmente. Mas tal desacato para Jeová resultaria em total destruição desse império altivo. Então, eles achavam que Deus era um deusinho, que Deus não fazia nada. Eles não confiavam, eles não criam. Eles tinham lá os seus deuses e eles então falaram que Judá era uma cidadezinha com um monte de deusezinhos e que eles iam destruir aquela cidade. E Deus então entra com providência. Por quê? Porque Deus usa aquele que Ele quer para destruir um povo, como Ele usou a Síria. Mas quando Ele não precisou mais deles, Deus falou assim: vocês foram muito altivos, vocês foram muito arrogantes, achando que vocês podiam tudo contra Judá. Agora eu vou destruir vocês. Então, não somente Isaías profetizou, mas Sofonias também profetizou. Sofonias também profetizou que Nínive, ela foi arrogante, foi a capital da Síria, ela era uma cidade de imperadores, como Senaqueribe, Esarhaddon. Nínive foi tão completamente destruída que a sua localização se perdeu na memória dos homens, até seu redescobrimento pelos arqueólogos no século XIX. Nínive, ela era uma cidade na margem oriental do rio Tigre. Era um grande amontoado de vários vilarejos. Desde o rio, atualmente é uma grande área de ruínas pelos novos subúrbios da cidade de Mosul. Eram muitos montículos antigos, O nome da cidade antiga era Calá. Elas formavam 4 cantos de um paralelograma. Então, vamos imaginar, aquela cidade ela tinha um formato de paralelograma. Ela era enorme e ela vivia ali naquele arquipélago, um lugar ali
que era por volta dos rios, que tinha o rio Tigre e o rio Cross em volta da cidade, que guardava a cidade. Eles estavam localizados nessa planície, perto dessa confluência do rio Tigre e do rio Cross. Ele era o montículo de cidade antiga de Nínive, cujo nome significa montículo de muitas ovelhas. Era o nome daquele lugar. 20 metros de altura acima da planície, e tem outro montículo do seu lado, 1 quilômetro ao sul, o montículo secundário das ruínas de Nínive, recebeu o nome de Nabi Yunus. Por quê? Por causa do profeta Jonas, né, em árabe. É o que não foi devidamente explorado, porque havia um santuário árabe muçulmano dedicado a esse profeta no local. Então, lembrando novamente que o profeta Jonas tinha ido lá em Nínive e pregado a palavra. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nimrud era o nome moderno do sítio arqueológico localizado em torno daquela cidade de Calu, localizada ao sul do rio Tigre, no norte da Mesopotâmia. Os arqueólogos deram o nome de Nimrud. Por quê? Porque Nimrud era a cidade por causa de Nimrod, de Gênesis capítulo 10, versículo 11, do 8 ao 11, que era lá os descendentes de Abraão, né? Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel. Lembra de Babel? A Torre de Babel. Quando eles estavam construindo a Torre de Babel, o que aconteceu? Lá, eles falavam a mesma linguagem. Assim, olha, joga tijolo, jogava tijolo. Joga o martelo, jogava o martelo. Joga cimento, jogava o cimento. E Deus olhou para aquele lugar e falou, ei, tudo que eles intentarem fazer, eles farão. Então vamos dividi-los. Vamos mudar a sua linguagem. Eles não vão falar mais a mesma linguagem. E aí Deus, então, mudou a linguagem deles. O que aconteceu? Eles falavam assim, joga o tijolo. O cara não entendia, jogava machado. Joga machado. Jogava tijolo. Então, o que aconteceu? Aquela linguagem foi cessada. Os povos não falavam mais a mesma língua. Foi aí que a Torre de Babel parou de ser construída. Por que Deus fez isso? Lembra que o povo, eles estavam construindo aquela torre, por quê? Porque eles queriam chegar lá no céu. Eles diziam que iam chegar lá no céu, né? E Deus falou, opa, para com isso. Isso não é para vocês fazerem, né? Então Deus cortou. E aí o que aconteceu? Esse valente, o que ele fez? Ele foi embora, ele saiu daquela terra. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde ele fundou Nínive, que era chamado de Rehobote e Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. A cidade foi chamada de Calá, né? Calag, na Bíblia. Esses eram os 4 bairros da antiga Síria, antiga Nínive. Por isso Jonas deve ter levado mesmo 3 dias para percorrê-la toda, né? Dur-Sharhun significa fortaleza de Sargon, e foi a capital da Síria na época de Sargon II. Esse Sargon II, ele era o pai de Senaqueribe. Não sei se vocês já leram, mas Senaqueribe era o rei que ele tentou entrar em Judá quando o rei Ezequias era rei, né? E Ezequias orou a Deus, clamou a Deus, e Deus então mandou uma febre e matou todos os seus cavaleiros, né? E ele, Senaqueribe, então, voltou para Nínive, e lá os seus filhos os mataram.
Quinossabe era uma aldeia do norte do Iraque, a 15 quilômetros a nordeste de Mossul. A grande cidade foi inteiramente construída na década anterior, em 706 a.C., após a morte inesperada de Sargon na batalha. A capital de Nínive, ela era antes, 20 quilômetros antes, mas aí o que aconteceu? Eles deslocaram aquela cidade e fizeram ela 20 quilômetros após, né? Ao sul de Nínive. Agora vamos ler um pouquinho do capítulo de Naum. Capítulo Naum 1, 2 e 3 diz o seguinte, né? O versículo 1 e 2 fala aqui: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepara a resistência, reúna as forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó. Restaurará o esplendor de Israel. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Então, olha, esses versículos, ele fala assim, olha, Naum começa a profetizar e fala, ó, faz o seguinte, ó, o destruidor vem vindo. Vai, Nínive, guarda a sua fortaleza, vigia a estrada, vai lá, prepara a resistência, põe lá os seus homens para segurar, para ninguém entrar nessa fortaleza, porque Nínive era uma grande fortaleza. Ela tinha muitos muros, daqui a pouco a gente vai ver os números, né? De como eram os muros que guardava aquela cidade. E fora os rios, que era o rio Tigre e o rio Rossul, que ficavam ao lado, que guardava aquela cidade. Então, ele começou a falar, vai, vigia, vigia, prepara, olha, reúne as suas forças. Quer dizer, Naum estava falando para eles, faz o que vocês têm que fazer. Porque o Senhor vai restaurar o esplendor de Jacó. Ele vai restaurar o esplendor de Israel. Porque o povo de Judá estava cativo lá em Nínive. Lá em Nínive tinha muita gente do povo de Judá e de Israel lá naquela cidade. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído todas as suas vinhas, eles destruíram as vinhas de Judá. Mas Deus falou que ia restaurar a videira, né? O destruidor, ele se refere, em especial, ao rei Medo Ciachares. Em 625 a 584 a.C., pai de Astiages, o avô de Ciro II, auxiliado por Nabucodonosor, 626 a 605 a.C. Esse Nabucodonosor era o pai do rei Nabucodonosor, que esse rei depois ele viria destruir Jerusalém, lembram disso? O rei da Babilônia, e pelusitas, né? Um grupo de tribos nômades provenientes do norte da Síria, perto do Mar Negro e Cáspio. Eles agiam com bastante destruição nas áreas invadidas e que já estavam assolando as regiões da Síria. Quer dizer, eles já estavam ali ao redor, tentando destruir o povo da Síria. E o povo da Síria estava lá, né? Firme na sua torre, na sua fortaleza, né? Nada podia destruí-los. Eles estavam lá, né? Mas
eles já estavam assolando aquelas cidades. No fim do século VIII a.C., locomoveram-se para o norte da Pérsia e para a região ao norte da Síria, região de Urutu. Seu avanço inicial para o sudoeste foi enfrentado por Sargon II, em 726 a 705 a.C., que nessa época ainda era Sargon e Assurbanipal, 629 a 627 a.C. Nínive, vocês lembram que Senaqueribe, eu falei para vocês ainda há pouco, que Senaqueribe ele tentou entrar em Judá, mas Deus não permitiu, destruiu lá os soldados dele, e ele voltou. Mas antes disso, em 700 antes de Cristo, Nínive foi embelezada por Senaqueribe. Ele pôs muitas coisas bonitas. Tudo que ele pegava das outras cidades, eles traziam para Nínive. E ali eles foram construindo um grande império, né? Em 705 para 681 a.C., ele fez dela uma cidade magnificente. Nessa época, a área total de Nínive compreendia em 7 km², um muro interior com cerca de 12,5 km de comprimento, uma circunferência. Ela tinha 15 grandes portões nas suas muralhas. O sistema das muralhas consistia de uma muralha de pedra de cerca de 6 metros de altura. Olha, né? 6 metros de altura de pedra. Por cima, uma parede de barro com 10 metros de altura e 15 metros de espessura. Vocês já imaginaram? 15 metros de espessura. A parede de retenção de pedra tinha 1.500 torres de pedra projetadas a cada 18 metros de distância uma da outra e com 60 metros de altura. Então, dessa forma, da mesma forma que a cidade de Babilônia e as muralhas de Nínive eram espessas, permitiam que carruagem corresse em cima dela. Então, quer dizer, aquelas estruturas, né, que tinha 15 metros de largura, os carros, os cavaleiros corriam em cima daquele lugar. Então, o que acontecia? Eles andavam por cima e via tudo lá do lado de fora e guardavam a fortaleza, né? Então, era muito bem guardada a fortaleza. Nínive era muito bem guardada, né? 5 dos portões foram explorados pelos arqueólogos. Portão de Marche. Portão de Marche, ele era o lugar de irrigação, né? Aquele portão era o lugar que eles irrigavam o lugar onde eles tinham as suas plantações, né? E também era usado para levar o gado para tomar água no Rio Tigre. E tinha outros, né? Portão de Nergal. Ele recebeu esse nome também por causa do deus Nergal, o senhor da grande cidade, deus da praga, da guerra, do dilúvio, da confusão. Então, lembrando que eles eram muito idólatras, né? Nos lembra os dias de hoje, será? Acho que sim, né? Hoje em dia a gente vê aí tantas pessoas com tanto poder, né? Com tantas situações, mas eles são apegados a ídolos, né? Eles vão para o Pai de Santo, para não sei aonde, e guardam suas cidades e ficam, né? Mas Deus, Ele está olhando tudo. Às vezes nós imaginamos assim, mas será que Deus não está vendo tudo isso acontecer? Puxa, mas tem tanto ídolo, tem tantas coisas, tantas pessoas fazendo coisas ruins, né? Os nossos próprios governantes roubando, fazendo essas falcatruas todas,
Será que Deus não está vendo? Eu quero dizer para vocês, Deus está vendo. Deus não deixa passar nada. Ele está olhando tudo. Assim como ele estava vendo o que Nínive estava aprontando, destruindo cidades e mais cidades, até mesmo por Deus ter colocado eles para fazer isso contra Judá, porque Judá tinha se voltado para os ídolos. Lembre-se, irmão, você é servo de Deus. Servo de Deus tem que servir a Deus. Servo de Deus não tem que adorar aos ídolos. O ídolo não é só uma imagem de pedra, uma imagem de madeira, mas pode ser o seu carro. Ah, o meu carro é o bambambam, meu carro é o melhor que tem, eu amo meu carro. Não, eu adoro o meu carro. E ali você torna ele um ídolo. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado, né? Um carro, uma casa, a esposa, o marido, o filho, pode se tornar um ídolo. Quando nós deixamos de adorar a Deus em primeiro lugar e adoramos outras coisas. Ah, então a gente não tem que amar o pai, a mãe, o filho, a mulher. Sim, irmãos, nós temos que amar. Nós temos que amar. Primeiro, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Meu próximo, no caso, né, pode ser o meu marido, meus filhos, minhas filhas, minha mãe, meu irmão, meus parentes, né? Eu vou amar, mas eu não vou adorar. Não vou pôr eles em primeiro lugar. Eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, então o que acontece? Nós estamos adorando a Deus. E não foi o caso de Judá. Judá começou a adorar os ídolos, começou a se encurvar diante das árvores, diante de todas as coisas que Deus tinha criado, porque Deus criou todas as coisas. Mas todas essas coisas, elas não são para ser adoradas. Adorar somente a Deus. E eles então começaram a adorar, né, a lua, o sol e outras coisas mais. Então, esses deuses, né, o Senhor da grande cidade, Deus da praga, Deus da guerra, do dilúvio, da confusão, era usado para algum propósito cerimonial. Eles usavam esses ídolos para fazer cerimônias, né? Ah, eles vão lá fazer cerimônia para o rei, para não sei quem. Então, eles usavam aquelas esculturas de pedras. Tinha touros alados. O que era touros alados? Chamava-se lamassu. Touros alados era metade homem e metade touro, né? E eles tinham muitas coisas. E não era só o touro. Eles tinham, era metade homem e metade algum animal, leão, né? Então, eles faziam tudo isso. E isso tudo era o quê? Idolatria contra Deus. Aí tinha um outro portão, portão de Haddad. Recebeu esse nome por causa do Deus Haddad, o trovejador, equivalente o amorreu de Baal, o deus da tempestade. Uma reconstrução foi iniciada em 1960 pelos iraquianos, mas ela não foi completada, estando apenas uma mistura de concreto e erosão do barro, né? Desse portão que eles falam. Tinha o portão de Chamar, recebeu também esse nome por causa do deus Sol, olha aí, eles adoravam o Sol, né? Adoravam o Sol. Parte da estrutura de barro e o muro de retenção de pedra foram reconstruídos na década de 1960, mas os muros de tijolos também se deteriorou. O portão de Alze, não se sabe exatamente o que significava esse nome.
Eles estavam localizados perto da extremidade sul da muralha de leste da cidade. Nesses portões, nesses lugares, também eles encontraram, depois de muito tempo, no século XIX, eles encontraram restos humanos da batalha final de Nínive. Foram encontrados nas passagens muitos mortos que não foram enterrados, né? Eles estavam lá, todos ao sol. E os animais comerem, mas os ossos ficaram lá. E depois, no século XIX, eles foram encontrar esses cadáveres, né? Olha, a população da cidade, na época, ela era de 175 mil pessoas. Em Nínive, tinha 175 mil pessoas. Lembrando que no relato de Jonas, capítulo 1 e 2, Deus tinha mandado Jonas ir lá pregar para Nínive. Vocês lembram disso, né? Deus fala para Jonas: olha, Jonas, vá depressa. A grande cidade de Nínive, pregue contra ela, pois a sua maldade subiu até a minha presença. Isso 1,5 século antes de Nínive ser destruída. Antes, né? E Jonas não queria ir, não. Lembra que ele foi embora para outro lugar, mas Deus não permitiu. Ele foi para a barriga do peixe, orou, clamou, voltou e foi lá pregar para Nínive. E Deus falava para ele: olha, vai à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Nessa época tinha 120 mil pessoas. Lembra? Ainda há pouco eu falei que Nínive tinha 175 mil pessoas quando ela foi destruída. Mas nessa época de Jonas, 120, 130 anos antes, ela tinha 120 mil pessoas. Essas 120 mil pessoas, certo? Certamente morreram, porque eram os pais desses de 175 mil agora. Só que esses, o que aconteceu? Deus falou assim que eles não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Além de muitos rebanhos, eles não sabem se distinguir de nada. Eles não deveriam eu ter pena dessa grande cidade. Eles falando para Jonas: olha, Jonas, puxa, eu tenho misericórdia desse povo. Eu quero que você vá lá, pregue para eles, né? Para essas 120 mil pessoas. Mas Jonas não queria ir. Mas aí Jonas foi, né? Ele viajou 3 dias e chegou lá em Nínive e pregou. E Jonas obedeceu, no Jonas 3,3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma grande cidade, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Provavelmente se refere ao distrito administrativo inteiro, com todos os seus bairros. Um dia de viagem. Jonas 3,4. Jonas entrou na cidade, a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era o que Jonas pregava: olha, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E o que aconteceu? Aquele povo creu, né? Olha lá. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, todos eles, do maior ao menor, e vestiram-se de pano de saco, e se converteram. Então aquela cidade foi salva, né? Por 120 e poucos anos, 130, aquela cidade ficou salva. Só que aquele povo esqueceu de levar a palavra para os seus filhos. E aqui eu quero falar um pouquinho com a gente, né? Quantas vezes nós somos os servos de Deus,
pregamos a palavra, cremos na palavra, vivemos a palavra, mas muitas vezes nós esquecemos de ensinar os nossos filhos que Deus é Deus, que Deus pode todas as coisas, né? Que Deus tem poder para todas as coisas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque o povo de Nínive não ensinou os seus filhos. E aí nós vemos essas 175 mil almas que não foram ensinadas na palavra de Deus e se perderam e ficaram adorando ídolos e ídolos e ídolos, até o dia em que Deus mandou destruir essa cidade. Então, irmãos, é muito importante que nós ensinemos os nossos filhos a palavra de Deus. É bom que os seus filhos vejam você dobrar os seus joelhos e orar. Ah, mamãe, o que você está fazendo no quarto? Olha, meu filho, neste momento eu estou fechando a porta porque a mamãe está orando, o papai está orando. Isso vai ficar gravado na mente dos nossos filhos. Eles vão entender que nós estamos orando. Ah, mas, poxa, a gente quer... Não, agora é o momento de Deus. Eu vou estar orando, vou estar falando com Deus. Então, irmão, nós precisamos tirar o nosso tempo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nem que seja somente por falando coisas que eles vão ouvir, que eles vão entender. Nós temos que sempre estar dando testemunho do que Deus faz na nossa vida. Olha, Deus me abençoou assim, Deus fez isso na minha vida. Deus tem sustentado a minha vida, Deus tem sustentado a nossa família, né? Antes eu sofria assim, 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 mas hoje Deus me deu livramento. Por quê? Porque hoje eu ponho Deus em primeiro lugar. E quanto mais nós ensinarmos os nossos filhos, mais eles vão ser ensinados e não vai acontecer com eles o que aconteceu com o povo de Nínive, né? Então isso é muito importante, irmãos. Vamos colocar isso, né, nas nossas vidas. Aquele povo se converte, mas se esquece e não prega a palavra para os seus filhos. Nós precisamos pregar, né? E no capítulo, Naum ainda, capítulo 3, capítulo 2, desculpa, versículo 3 ao 5, eu vou ler. Diz assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho, ou os cavaleiros correm de um lado para o outro. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como um relâmpago. Os nobres, suas tropas de elite, são chamadas, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. Então aqui nós vemos então o que acontece. Aqueles soldados, eles eram vestidos de vermelho, eles gostavam muito da cor vermelha, né? Era uma cidade fortificada, não está descrevendo a cidade, né? Era uma cidade fortificada, estava sempre vigiada. Por quê? Pelos soldados com fardas vermelhas, eles gostavam de usar fardas vermelhas. E em carros de aço, e armados com lanças, os carros passavam velozmente, né, com furor pelas ruas, cruzando as praças. E eles eram tão rápidos como um relâmpago, principalmente no dia da invasão. No dia da invasão, o que acontecia? Aqueles homens corriam de um lado para o outro, né? Aqueles soldados, todos vestidos de vermelho, né, reluzentes,
e eles iam para cima, iam para baixo. A descrição nos faz perceber a agitação dos soldados ao verem o exército inimigo se aproximar das muralhas, porque eles começaram a ver, né? E aí o que acontece? Eles ficaram com medo, né? Eles começaram a ficar com medo. Por quê? Porque o exército inimigo estava chegando, né? No capítulo 6, no capítulo 2, versículo 6, diz que as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba, está decretado. A cidade, rainha, está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. As jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como um arrulhar das pombas. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável, de objetos de valor. Então, dentro dessa cidade havia muitos tesouros. Tesouros o quê? Tesouros roubados de outras nações, tanto nações pagãs como as nações de Judá e de Israel. Eles roubaram todos os bens, né? Então, o que acontece? Eles tinham muita coisa, eles tinham muitos tesouros, né? Da mesma forma que a Babilônia, a cidade de Nínive, tinha também um grande suprimento de água, e ela tinha uma riqueza muito grande, né? Eles tinham muitas riquezas. Senaqueribe, ele construiu um magnífico canal, um arqueduto que trazia água de uma represa do rio Gômel, 48 quilômetros ao norte, e controlou a entrada da água do rio Crisor, que atravessava a cidade, construindo outra represa em Agela, mais a leste. Então, quer dizer, ele construiu uma represa num lugar e ele segurava a água para quê? Para ficar cobrindo aquela cidade, guardando aquela cidade. O Palácio de Senaqueribe tinha uma dimensão total de 503 metros. 503 metros. E tinha pelo menos 80 salas, muitas das quais elas eram preenchidas por esculturas, inúmeros tablets com escritas cuneiforme foram encontradas ali. As principais entradas tinham de cada lado das portas figuras gigantescas de pedras, com cerca de 30 toneladas de peso entre elas. Os leões alados, ou touro alados, lembra que eu falei? Os lamassus, eles eram leões alados e touros alados. Então era metade homem, metade touro, metade homem, metade leão. Eles colocavam eles nas portas, eles tinham 30 toneladas de peso. Eles colocavam por quê? Porque eles achavam que aquilo ia guardar a cidade, guardar os reis, né? Então, era isso. Com cabeça de homem que não só serviam como adorno nas paredes e portas do templo, mas eram achados aos pares de leões ou touros alados, servindo também como guardas, posto na entrada dos templos do Mesopotâmio. Desculpa, irmãos. Em alguns escritos, é ele retratado para representar uma deidade feminina, né? Então, em alguns retratos, eles retratavam como se aquele lamassu, ele representava também uma figura feminina e uma figura masculina, né? Um nome menos usado é Shedu, acadiano, Sedu, que se refere à contraparte masculina de um lamassu. Grandes figuras de lamassu
de até quase 6 metros de altura podem ser vistas nas esculturas assírias. Artisticamente, lamassus foram retratados como híbridos, com corpos de touros alados ou leões e cabeças de machos humanos, como símbolos de poder. Olha que coisa mais estranha, né? Eles faziam lá de pedra, de barro, um leão e um homem. Metade de um homem, metade de um leão. Metade de um touro, metade de um homem, né? Então, eram símbolos de poder para eles. Eram totalmente o que? Ídolos, né? Ídolos que Deus abomina, né? Eram inicialmente espíritos protetores domésticos do povo comum da Síria e da Babilônia, tornando-se mais tarde como protetores dos reis. Por isso foram colocados como sentinelas nas entradas dos palácios, um lamassu, né? Um touro alado. Esses leões esculpidos nas pedreiras eram transportados para os palácios reais de Nínive e elevados a uma altura de 20 metros através de uma rampa. As paredes e os muros do novo palácio de Senaqueribe eram decorados com relevos que descreviam suas vitórias, inclusive com os lamassus, incluindo também a história que ele tinha feito contra o povo de Deus, né? O cerco de Laques, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 e 14, Miqueias 1, 13, Isaías 10, descreve o quê? Descreve a marcha de Senaqueribe até Jerusalém. Laques estava situada na área agrícola mais fértil de Judá, por isso era de vital importância para a economia do reino. Foi completamente destruída. O cerco contra Ezequias em Jerusalém está registrado num prisma de argila, prisma de Taylor, encontrado em 1830. O tributo recebido de Ezequias foi enviado a Nínive. Então, o que aconteceu? Senaqueribe, ele ia entrar nas terras de Judá, ele ia destruir tudo, né? Só que Deus deu uma ordem para destruir o exército dele. Mas Ezequias não sabia disso. Então Ezequias mandou uma carta pedindo que ele saísse das terras de Judá. E o que aconteceu? O tributo recebido de Ezequias foi enviado a Nínive. Então, Ezequias mandou um tributo. Para quê? Para eles irem embora, saírem das terras dele. De 300 talentos de prata, 30 de ouro, mais a prata que se achou na casa do Senhor e nos seus tesouros da casa do rei, e o ouro que foi removido das portas das ombreiras do templo. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo do 14 ao 16, você pode ler aí depois, tá bom? Então, o que acontece? O rei Ezequias, ele pediu arrego, ele falou, não vão entrar nas minhas terras, eu dou o que vocês querem, né? E ele deu, então, tudo isso aí. Assurbanipal, em 669 a 627 a.C., ele era o quê? O neto de Senaqueribe. Ele fez de Nínive sua residência principal. Nas escavações feitas por Layard e Harsen, em 1845 e 1854, foram encontradas as bibliotecas de Assurbanipal e do Templo de Nabu, que eu creio que é o Templo de Nabucodonosor, com 25 mil tablets inscritos. Então, eram umas tabuinhas, né, escritas lá, né? Um deles com um relato babilônico sobre o dilúvio. Então, eles escreviam lá. Por quê? O relato babilônico sobre o dilúvio. Por quê? Porque o povo judeu foi para lá, né? Com certeza o povo judeu contou para eles.
que havia tido o dilúvio, né? Isso aconteceu em 1872. No reinado de Assurbanipal, a Síria adquiriu maior extensão territorial, embora em 663 a.C. tenha começado a mostrar sinais de fraqueza e tenha sido atacada pelos medos nesta época. Nínive foi atacada novamente em 625 a.C. pelos medos, que se alinharam com os judeus. Desculpa, com os caldeus, não os judeus, caldeus. Então, Nínive já tinha sido atacada algumas vezes, mas não tinha sido destruída. Voltando aqui agora para o capítulo 2 ainda, o 6 e 9 que nós falamos um pouquinho em cima, diz que as compostas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Então, o que aconteceu? Deus manda o quê? Chuva. Aquele povo, eles achavam que estavam tão guardados ali, né? Pelo rio, pelas muralhas, por tudo. Mas Deus manda uma enchente, Deus manda a chuva, tempestade. A tempestade vem. E aí o que acontece? As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Diz a palavra de Deus, né? Ao atacar a cidade, os médios, os babilônicos, os citas, eles entram na cidade. Por onde? Por onde Deus permite que eles entrem. Por quê? Porque a cidade é inundada, né? E aí o que acontece? Os seus muros racham e a água começa a entrar. E ali os seus palácios são desabados, eles começam a desabar. E então os babilônicos, os citas, os médios, eles entram. Eles entram e ali eles invadem toda aquela área, né? E aquelas comportas, elas entram a fim de que as águas do rio transbordem. As águas eram tanto na cidade que vinha destruir os palácios. Então a água era tanta, que o palácio foi derrubado. Irmãos, aqui nós temos que parar e analisar algo, né? Às vezes nós olhamos e vemos, ai, fulano faz tanto mal, fulano faz isso, faz aquilo, prospera, e acontece isso na vida dele, e ele está sempre bem, a fortaleza dele cada dia cresce mais. Mas lembre-se, Deus está olhando, Deus está vendo. Um dia, Deus vai mandar a chuva, Deus vai mandar a tempestade, Deus vai mandar o vento. Por quê? Porque Deus usa aquilo que Ele tem. Ele usa a tempestade para destruir tudo aquilo que o homem faz com ganância, né? Ele destrói tudo. Então, o que aconteceu? Aquela cidade ela foi destruída, irmãos. Por quê? Porque a ganância deles eram tão grandes e eles falavam tanto contra Deus, eles achavam que Deus era deusinho, que Deus não podia nada. Ah, essas cidades todas aí a gente destruiu porque os deuses deles não são nada. O Deus deles era tudo. Mas Deus estava ouvindo, e estava vendo, e estava sabendo que Deus é o maior, que Deus pode todas as coisas e que não há nada que Deus não possa. Então, irmãos, nós temos que entender isto. O que aconteceu com Nínive foi a consequência dos pecados, a consequência da sua soberba, né? A consequência do que? Dos seus maus tratos contra os outros, né? Eles destruíam todos. E o que aconteceu? Aqueles palácios foram totalmente destruídos. Assim a cidade caiu, como resultado de brechas de 4,5 km feitas nos muros pelas águas do rio que inundou. Então o rio inundou, né, por causa das chuvas, porque Deus mandou a chuva, e houve então o quê? Uma ruptura
E ali, os medos, os citras e os babilônicos entraram, os caldeus entraram, né? E houve então uma guerra muito séria. Houve incêndios em quase todas as cidades do Império Assírio. Os habitantes de Nínive, que não puderam escapar para as últimas fortalezas assírias no oeste, foram massacrados ou deportados. Muitos esqueletos não enterrados foram encontrados por arqueólogos naquele sítio durante as escavações feitas no século XIX, que eu falei antes para vocês, né? O que aconteceu? Nínive foi totalmente destruída. E a maioria dos cadáveres não foram enterrados. Ficaram lá, né? Nínive foi totalmente arrasada até o chão. Naum dá uma descrição do momento da guerra, da sua destruição. No versículo 9 ele diz, parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Isso estava sendo falado para os que tentavam fugir da destruição. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Essa era a ordem dada pelos comandantes aos soldados. Os comandantes tinham falado, olha, vai lá e manda ver. Mata todo mundo, destrói tudo e pega tudo que vocês puderem, né? Todos os objetos desejáveis é para pegar tudo, né? Então, tudo isso estava acontecendo. No versículo 10, ele diz, a vacuidade, a desolação, a ruína, a devastação, destruição, desolação, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia. Os joelhos vacilam, todos os corpos tremem, e o rosto de todos eles empalidece. Quer dizer, aquele povo estava caindo de joelhos, estava caindo de medo, né? E sendo totalmente destruído pelos seus inimigos. Por quê? Porque Deus estava avisando, olha, vocês vão ser destruídos, né? E eles não ouviam, né? Naum dá um resumo da guerra. Tudo que sobrou de Nínive foi devastação e destruição. Todos os sobreviventes estão desolados, angustiados e com medo. 11:12. Onde está agora? Aí agora ele fala tipo de uma parábola, né? Naum fala, olha, onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeava um leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava, caçava, o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covios de rapina, enchia as suas covas de presa e se as suas enchia suas tocas de vítimas. Como foi dito, né? Como foi dito lá no capítulo 1 de Naum, a Síria e Nínive, em especial, elas se enriqueceram através das suas guerras, pois todos os despojos eram levados para a grande cidade e dados, em primeiro lugar, aos seus gananciosos sacerdotes, que estimulavam as campanhas de conquista. Essa era uma nação cuja principal ocupação era a guerra. Os seus reis também tinham uma maneira bem cruel de tratarem os prisioneiros. O que eles faziam? Os prisioneiros ficava registrado, né, em muitos relevos das paredes e em tablets encontrados no palácio de Senaqueribe, Resarson e Radon e Assurbanipal. Os assírios eram conhecidos por decapitar os povos. Olha, né? Eles pegavam aqueles povos, prendiam e ia lá, ó, decapitavam, né? Matavam, tiravam as cabeças deles, né? E eles faziam o quê? Quando eles decapitavam todo mundo, eles faziam pirâmides com seus crânios.
e também crucificavam ou empalavam os prisioneiros, arrancavam seus olhos e os esfolavam vivos. Eles eram muito sanguinários, gente, né? Será que nós não conhecemos hoje pessoas assim? Ainda há, né? Mas Deus, Ele está vendo tudo. E hora mais, hora menos, Deus vai dar o troco, né? Naum, por isso Naum diz assim, olha, o leão arrebatava, ele caçava bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas suas cavernas e os seus covis de rapina. A avidez de conquista dos reis os levava à guerra, e ele trazia os despojos para eles. Os leões para as rainhas, concubinas e senhoras da corte da Síria, as leoas, para o príncipe herdeiro, filhote do leão, né? Para os demais príncipes leõezinhos, eles realizavam suas atrocidades e ninguém os repreendia. Todos saíam impunes sem que ninguém se espantasse. A corrupção do clero e da corte com seus nobres era um verdadeiro covil de leões, onde os pobres indefesos eram despedaçados. Os habitantes cruéis de Nínive não ficavam atrás, seguiam o exemplo dos seus líderes. O profeta pergunta agora, depois da destruição, onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeavam o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? Onde está a confiança deles agora que o Senhor destruiu tudo? Né? Então, aqui Deus estava usando Naum. Veja bem, tudo isso que Naum fala, que profetizou, foi antes dessa destruição. A destruição veio depois, mas Naum já tinha profetizado, né? Tudo que ia acontecer. E no versículo 13 ele diz, eis que eu estou à porta contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores, os teus mensageiros, o profeta, né? Ele já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores e dos seus mensageiros. Então, ele quis dizer o seguinte, que o profeta termina falando assim, ó, olha, daqui para frente não vai mais haver mensageiros que vai chegar e vai falar assim, olha, vocês vão ser destruídos porque a Síria está mandando, né? Arrancarei da terra a tua presa, uma vez que Isaías também fala sobre retorno dos exilados judeus que haviam ficado na Síria, ou nenhuma outra nação seria invadida por eles para servir como seus escravos. Então, quer dizer, eles não iriam mais destruir cidade nenhuma, né? Já não se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Seus mensageiros significa que não mais seriam ouvidos a voz dos embaixadores assírios nas províncias, transmitindo as ordens, exigindo impostos dos seus súditos, né? Para destruir as cidades. Amém, né, irmãos? Então, em Nínive já era uma ruína em 612 a.C., quando a cidade de Nínive foi totalmente destruída. Então, irmãos, essa é o capítulo 2 de Naum. Na próxima semana nós vamos falar o capítulo 3. Amém? Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus dê uma boa semana para cada um de vocês e que tudo aquilo que foi falado possa ser assimilado no coração de cada um, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos guarde e que nos trate, Senhor, com toda a segurança, para a honra e a glória do teu santo nome, Jesus, que eu peço e desde já te agradeço, Pai, para a honra e a glória